Olá, eu sou Renato Cruz, editor da revista .br, e hoje nós vamos conversar sobre tecnologia e educação. Recentemente entrou em vigor a Lei 15.100/2025, que restringe o uso do celular durante aulas, recreios e intervalos, para que os alunos possam se concentrar em atividades diárias e interagir com outras pessoas. A lei, no entanto, permite o uso do celular para fins pedagógicos e para casos de acessibilidade, saúde e segurança. Estão aqui comigo a Roseli de Deus Lopes, que é diretora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e professora titular da Escola Politécnica. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, eu agradeço muito, pelo convite de vocês, é um prazer sempre. Muito bem-vinda. Também está aqui comigo a Kelly Angelini, que é advogada especializada em Direito Digital e Educação Digital, cofundadora do Instituto Educando Direito e autora do livro Segredos da Internet que Crianças Ainda Não Sabem. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. E também está comigo a Daniela Costa, que é pesquisadora sênior do Núcleo de Informação e Coordenação do .br e coordenadora da pesquisa TIC Educação. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Renato. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E aproveitando que você já está com a palavra, a pesquisa mais recente, TIC Educação, ela mostrou como está o uso do celular antes da nova lei, A pesquisa já acompanha há um tempo esse tema. E como estava esse panorama antes dessa lei entrar em vigor? Então, Renato, a pesquisa TIC Educação ocorre desde 2010 e a gente vem investigando com alunos, professores e com gestores escolares esse tema, da apropriação das tecnologias. E o que a gente observou, principalmente entre 2020 e 2023, é que a gente teve um crescimento na proporção de escolas que restringiam já esse uso. Especialmente, 64% das escolas já tinham alguma regra para uso. Então, os estudantes ou podiam utilizar em alguns espaços ou em alguns horários, e 28% já faziam a proibição completa do uso. Então, isso aconteceu especialmente nas escolas que atendiam os estudantes mais novos. Então, dos anos iniciais do ensino fundamental ou dos anos finais do ensino fundamental. Roseli, na sua opinião, como fica o uso pedagógico do celular, da tecnologia, diante desse cenário? Bom, eu sou da engenharia de sistemas eletrônicos, então há muitos anos eu sou uma defensora, da gente usar a tecnologia. Até falo assim, é uma injustiça eu ter nascido em tempos que a gente não tem internet. Mas o grande equívoco é que a gente está desenvolvendo não só plataformas de hardware, mas de software e colocando a mesma coisa na mão de todo mundo, Então, você não vai deixar seu filho andar na rua, em qualquer lugar, sozinho. As tecnologias que a gente tem na área de computação de eletrônica e na internet, elas estão mudando numa velocidade estrondosa, Se a gente for olhar, a gente levou, acho que 50 anos para 50 milhões de pessoas terem acesso ao telefone fixo. Algumas dessas tecnologias de IA generativa que surgiram recentemente, assim, em menos de 2 meses você ultrapassou a barreira aí de 100 milhões de usuários. Então, a velocidade de desenvolvimento é muito grande e o que está acontecendo é que as tecnologias não são neutras. Então, por projeto, você pode desenhar alguma coisa para atingir alguns objetivos e também por projeto você pode desenhar alguma coisa para atingir objetivos que não são muito adequados. Eu tenho até um aluno que veio fazer mestrado comigo, que ele falou assim, não, eu estava numa empresa de games, mas o meu objetivo era fazer com que as pessoas ficassem viciadas no game, Então eu saí, ganhava um salário maravilhoso, saí e veio para a universidade porque ele queria poder se juntar a quem está desenvolvendo por projeto tecnologias para outros propósitos. Kelly, eu queria saber a sua opinião também a respeito e quais seriam boas práticas de uso de tecnologia na educação? Então, eu acho que a lei, ela vem num momento muito oportuno, porque os dados, as pesquisas mostram que o celular, sim, distrai e dentro da sala de aula é impossível competir com videozinhos de 30 segundos. Então, o desafio do professor frente às tecnologias, com foco em outras coisas que não seja para fins pedagógicos, é realmente, assim, é impossível competir. Então, acho que a lei vem num momento muito oportuno, a lei também traz algo
sensacional, né, e de um benefício muito grande, quer dizer, não sou contra a tecnologia na área da educação, mas sim temos que proibir o uso da tecnologia quando ela está tomando o lugar das finalidades pedagógicas, das finalidades acadêmicas. Então, isso faz com que a gente repense, né, o que estávamos inserindo dentro da sala de aula e dentro da escola, porque sim, além de tirar o foco da finalidade das atividades pedagógicas, né, os alunos estavam ali olhando notificações, videozinhos em redes sociais, interagindo enquanto o professor tentava ministrar uma aula, mas além disso, a socialização entre alunos estava prejudicada dentro das escolas. Ao invés de interagir entre eles, eles estavam interagindo com suas telas dentro de uma mini sociedade que é a escola. Então, a lei vem justamente para dizer, não somos contra a tecnologia na educação, porque sim, quando a tecnologia é usada para fins pedagógicos, ela pode ser muito positiva, mas temos que tirar esses meios de distrações. E daí agora, né, conversando com diversos representantes de escola, a gente já vê alguns resultados positivos, né? Faz pouco tempo que essa proibição entrou em vigor, as aulas voltaram e os resultados são muito positivos, assim. Os relatos que eu recebi foram brilhantes, de professores dizendo aquele barulho durante os intervalos, né, aqueles sons altos de crianças conversando e brincando na escola, retornou! Isso é lindo! Uma professora me relatou emocionada dizendo isso. E agora a gente está tendo o relato dos alunos, que a princípio eram resistentes. Alguns alunos em algumas escolas queriam até fazer abaixo-assinado para que essa proibição caísse. E agora eles relatam o quanto as relações mudaram, o quanto o foco no aprendizado mudou. Isso é muito positivo. Eu creio que daqui a algum tempo a gente vai poder apurar melhor esses resultados tão positivos, mas gera também uma reflexão, né? Onde é que nós estamos usando a tecnologia, como a Roseli bem falou, para quem que a gente está dando, né? Ferramentas que não são apropriadas para todos e o quanto temos que refletir em relação a isso. Então, tem essa questão, né, de que as crianças precisam reaprender a brincar na hora do intervalo, né? Sim. E Roseli falou dessa necessidade de ter equipamentos e sistemas específicos, né, para usuários que são bem específicos, né? E para fins bem específicos também. E nós já tivemos, assim, várias experiências, né? E existem até equipamentos e sistemas voltados para a educação. Como que você vê esse cenário hoje, né? Levando em conta essa preocupação. É que, assim, para a indústria é mais fácil você ter um mesmo produto e às vezes só colocar numa embalagem um pouco diferente e vender para todo mundo, né? Lá em 2004, mais ou menos, a gente teve aquela parceria com o pessoal do Media Lab, que era um laptop educacional. Inclusive, o sistema operacional era diferente. Então, toda a concepção dele, ele vinha para uso com crianças. A colaboração vinha em primeiro plano. Então, na hora que você ligava o dispositivo, já apareciam uns bonequinhos ali, que era te mostrando, assim, quem que está trabalhando em coisas interessantes e que você pode se juntar a eles. Então, só que quem já estava habituado a usar outras coisas olhava para aquilo e falava assim, não, isso aqui é um brinquedo, né? Então nem dava muita atenção, né, para toda a questão da concepção, a durabilidade do objeto, né, que ele caiu no chão, não quebrava como os outros. Então o que eu digo assim, dependendo da faixa etária, você precisa ter produtos que sejam adequados, porque você quer que as crianças se movimentem, então você vai querer que caia mesmo, né, sem quebrar, né? A questão da câmera, então a questão da oralidade, então não é para invasão de privacidade de ninguém, era usado para estimular a expressão. Então, acho que a gente precisa voltar para aquele momento e a gente entender porque o letramento digital e o letramento mais avançado dentro das escolas, ele é extremamente fundamental, porque, como eu falei, assim, é uma pena não ter nascido em tempos de internet, porque ficaram muitas perguntas sem resposta ao longo da minha trajetória. Então, a gente precisa realmente avançar e eu acho que esse nicho da gente, junto com os profissionais sérios, né, da área de educação, da gente entender que eu não tenho que ficar esperando o que aparece na prateleira. Eu tenho que fomentar o desenvolvimento das tecnologias que eu necessito para cada faixa etária, para cada especificidade e para personalização. Porque um desafio imenso que os professores têm é eu ter uma sala com crianças com características e necessidades muito diferentes. Então, para eu poder propiciar equidade,
né, num tempo e com custos, né, compatíveis, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Posso fazer um comentário Claro. em relação ao que a Roseli falou? A sua fala foi muito importante. E isso vai ao encontro do que diz a própria lei. Nós temos a Constituição Federal, artigo 227, que diz que a criança é prioridade absoluta e que é dever de todos na sociedade assegurar os seus direitos e colocá-la a salvo de negligências e violências. Então, quando a gente oferece para a área da educação, para as escolas, produtos que vão ser ferramentas usadas por crianças e adolescentes, a gente tem que pensar lá desde a concepção se aquilo é benéfico ou não para elas, se aquilo é útil ou não para elas, e como você bem falou, não é simplesmente oferecer e pegar lá na prateleira e colocar na mão de uma criança ou de um adolescente. Então, assim, a responsabilidade de toda a sociedade na proteção e na garantia de direitos de crianças e adolescentes é fundamental. E empresas que colocam produtos e serviços à disposição da área da educação tem que ter muita responsabilidade em relação a isso para que efetivamente você não deixe de atender a essas garantias de direitos e nem coloque crianças e adolescentes ali à mercê de violências ou negligências em decorrência do que está sendo oferecido. Então, assim, vai muito além de nós termos hoje opções, né, de ferramentas educacionais, tecnologias digitais, mas sim de você garantir aquilo que está na nossa Constituição Federal e que é um dever de todos, né? Não é só da família, não é só da escola, mas é da sociedade, né, completa. Acho que só uma coisa muito Sim, rápida. claro. Eu acredito também que a gente precisa mostrar para as crianças, para os adolescentes, que a tecnologia pode ser boa. A gente pode desenvolver tecnologias que tragam benefícios para a sociedade. Mas pensar de uma forma diferente dos modelos de negócio e da forma como as tecnologias têm chegado. Porque nesse momento o que as crianças estão vendo é que a tecnologia é muito ruim. Ela traz muitos malefícios, ela tem que ser tirada, né? Mas, na verdade, a gente precisa pensar em inovar, em pensar diferente, em ver outros contextos de uso dessas tecnologias, né? E desenvolver tecnologias que sejam realmente em prol, né, da sociedade, do melhor interesse de todos. Né? Só abrindo parênteses, Daniela, isso que você falou é importante porque, assim, inclusive a publicação dessa lei que fala, né, a partir dessa data está proibido o uso de celulares nas escolas, ela provoca uma reflexão sobre o que estamos fazendo, o porquê estamos proibindo. Então, nas escolas, eu estimulo que levem essa reflexão para as famílias e para os alunos, para que se pense, estou proibindo nesse contexto em que é prejudicial, que está atrapalhando o desempenho acadêmico dos alunos, que está afetando a saúde mental deles, mas em outros contextos o celular pode ser positivo. Como o Renato bem falou, a lei traz exceções para fins pedagógicos, né? Pode ser usado, né? As tecnologias digitais podem ser usadas, inclusive os smartphones dos alunos. Se for para uma finalidade específica, se o professor está necessitando daquele aparelho naquele momento. Para necessidades de saúde, aquele aluno que tem algum problema de saúde, que usa um aplicativo e que durante o período escolar ele tem que estar monitorando a saúde dele, a lei também trouxe essa exceção. Então isso faz com que a gente reflita o quão, né, tem que ser intencional. Só que se a gente só proibir dentro das escolas sem permear essa reflexão, realmente vai parecer que a internet é ruim, é prejudicial, só traz coisas, né, que não são apropriadas, e não é isso. Famílias, escolas e alunos precisam refletir sobre o quanto tem o lado positivo, as oportunidades, né? Tanta coisa legal que a gente vê sim acontecendo, mas também tem os riscos, perigos e danos. E é isso que a gente quer evitar. Meu filho tem 10 anos, eles usam um notebook educacional na escola, e daí muitas coisas são bloqueadas, mas daí uma professora dele estava comentando, então, eles descobriram que se eles abrirem um documento de texto e colocarem os colegas, eles podem ficar conversando, desenhando, né, e desviando a atenção da aula. Então, sempre tem isso, né, as crianças vão usar criativamente, elas vão querer, né, fazer outras coisas, imaginar coisas que elas não estão
usar aquela ferramenta de um jeito que as pessoas não esperavam, né? E por outro lado também tem professor, a escola, até que ponto, assim, o professor, a escola estão preparados, do ponto de vista de infraestrutura, até de treinamento, de uso mesmo para essa tecnologia? Então, recursos educacionais digitais ainda são um problema, né, para a educação brasileira. Nós temos uma lei forte, um programa forte de livros didáticos nas escolas, mas muitas vezes a biblioteca fica fechada, ou é o laboratório, ou é a sala de estudos que não tem condições ali de ser aberto para essas crianças, né? E em termos de computadores, ou infraestrutura digital, a gente avançou bastante em internet nas escolas. Então, o primeiro acesso, principalmente em áreas rurais, distantes de grandes centros, a gente tem avançado com o primeiro acesso à internet. Só que unir o acesso à internet, a disponibilidade de computadores, especialmente para uso dos alunos, é que ainda é um grande desafio. Então, só para ter uma ideia, a gente tem 33% de escolas localizadas em áreas rurais que têm internet e computador ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente tenha uma desigualdade muito grande de acesso, né? Então, tem escolas onde, como a escola do seu filho, por exemplo, em que o material didático já tem ali, o tablet, o computador está no material didático. E outras escolas em que os estudantes não têm acesso nem a um computador, não tem um computador na escola que seja disponível para os alunos, né? Então, esse é um ponto ainda muito crítico. E, Roseli, na sua opinião, o que precisa ser feito? Quais seriam, assim, as melhores medidas a serem tomadas para preparar a escola e o professor para o uso de tecnologia hoje? Então, o que eu vejo é que a gente precisa de mais esforços coletivos, inclusive da iniciativa pública com a privada. Porque quando você tem que bancar um desenvolvimento sozinho, você tem que montar um modelo de negócio sustentável. E aí as empresas acabam apelando, né, para algumas formas que nem sempre são bons para todos os usuários, né? Ou vai privilegiar só alguns, que vão ser os que vão conseguir pagar. Então, eu acho que assim, a gente estimular mais esforços por meio de políticas públicas, mais esforços coletivos, envolvendo iniciativa pública e privada, porque nas universidades, a gente tem aí pelas secretarias afora dos municípios, etc., a gente tem exemplos incríveis de excelentes práticas. A gente tem, inclusive, uma iniciativa na USP, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que a gente criou há 23 anos atrás, e o objetivo dessa iniciativa foi de provocar as escolas para que façam um uso mais qualificado das tecnologias. A gente não coloca isso escancarado, mas o nosso objetivo sempre foi esse, foi fazer com que as escolas comecem a incentivar as crianças a fazerem boas perguntas, porque quando as crianças se empoderam e elas querem fazer uma pergunta potente e elas começam a aprender quais são os métodos da investigação científica e tecnológica, eles passam a fazer um uso extremamente qualificado da conectividade à internet. Eles mesmos, às vezes, ajudam os professores a descobrir algumas ferramentas, porque eles têm mais tempo, que os professores, às vezes, nem conhecem. Então, eu acho que, em paralelo com esse tipo de trabalho, com os professores, de valorizar a pergunta dos alunos, do professor perceber que ele não precisa ter todas as respostas prontas, que ele pode, junto com os alunos, né, mostrar como é que é o processo de aprender e de criar coletivamente, eu acho que em paralelo a gente tem que trabalhar com políticas públicas, porque, por exemplo, as TVs educativas, países mais desenvolvidos têm TVs educativas extremamente fortalecidas, né? E aqui no Brasil a gente sabe das dificuldades. E a mesma coisa a questão de produção de conteúdos de qualidade e de curadorias, porque o professor sozinho, tem tudo na internet, se vira, né? E mesmo os programas de formação continuada das secretarias não dão conta de estarem sempre atualizados. Então, acho que isso tem que ser esforços coletivos, consórcios de colaboração, para que a gente consiga mais rápido. E não ficar colonizado, porque se a gente não avançar rapidamente, outros lugares vão fazer e está impondo tecnologias que trazem uma série de coisas, né, encapsuladas ali, né? Então, acho que a gente precisa reagir rápido. Kelly, eu queria saber de você, assim, do ponto de vista, a lei é suficiente, é excessiva, é insuficiente? O que mais que daria para fazer em relação a isso? Então, eu acho que a lei, ela é positiva no sentido de trazer a proibição em momentos que realmente são negativos para o desempenho acadêmico dos alunos. A lei também
foi muito positiva no sentido de não engessar a atuação e determinadas deliberalidades das escolas, porque a gente tem situações econômicas e realidades muito diferentes, lembrando que a lei vale para todo o território nacional. Então, realmente, o texto legal tem que acomodar as diferentes realidades. E algo muito importante também, que a lei trouxe essas exceções, né, quando é permitido o uso dos celulares pessoais, os dispositivos eletrônicos pessoais dos alunos dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, em momento nenhum, né, tirou a tecnologia ali e as escolas continuam continua sendo possível que elas, né, insiram as tecnologias digitais nos processos de aprendizagem, mas tem algo muito importante também, que está tanto na lei quanto no decreto que complementou a lei, que é falar um pouco de como as escolas, né, o que mais deve ser feito. E um ponto muito importante aí é a formação de educadores. A lei se preocupou com isso, né, porque a gente precisa, sim, para tudo que a gente quer que a escola dê conta, a gente dê suporte para isso, né? Então, a lei está falando, é preciso capacitar o educador, e a lei diz mais, a lei diz, é preciso ter políticas, né, ter procedimentos dentro das escolas para tratar dessa questão da proibição, porque se a gente parar para pensar, né, a proibição pode ser algo muito simples, mas no dia a dia requer muitas mudanças e muitos detalhes. Onde armazenar, né? Gera responsabilidade se armazenar em determinados locais ou não, como impedir que esse aluno use, quais são as medidas que serão aplicadas para aquele aluno que não está cumprindo o que a lei diz, como você atende os anseios das famílias, porque a lei diz também que os canais de comunicação entre família e escola têm que estar à disposição, e isso é óbvio, porque se acontece alguma coisa com o aluno, ou se a família precisa entrar em contato com o aluno, os canais de comunicação ali, que sempre existiram, né, a gente não está falando de nada novo, tem que estar à disposição, e realmente é assim, mas estávamos, né, acostumados, e eu posso falar isso como mãe, como profissional, a entrar em contato com os nossos filhos na via rápida, que é a via do celular. Você precisa falar com seu filho, com a sua filha, você não esperava o fim do período escolar para vocês conversarem. Você já mandava mensagem e assim que fosse possível, os filhos responderiam, né? E respondiam. E isso vinha acontecendo. E muitas vezes, em muitas escolas, o que estava acontecendo é que conflitos existiam entre alunos, né? Ocorriam entre alunos durante o período escolar, e para resolver esses conflitos, os filhos dentro da escola, usando seus smartphones, acionavam as mães em casa, que tomavam providência sem que a escola estivesse sabendo do conflito existente. E aí a mãe, Renata, entrava em contato com a escola, falava, olha, está acontecendo isso, vocês não tomaram providência, e a escola não tinha conhecimento sequer do que estava acontecendo. E mais, uma coisa que aconteceu assim diversas vezes, aquele conflito entre alunos que naquele momento, né, parecia muito grandioso e muito impactante, minutos depois era resolvido entre eles e as mães estavam lá desesperadas, né, achando que aquilo não ia se resolver porque eles estavam pensando com a cabeça de adulto, num conflito que é diário ali entre crianças. Então, é uma nova realidade, que as famílias vão ter que se adaptar, que os alunos estão tendo que se adaptar porque ficaram um período com o celular dentro da sala de aula, dentro da escola, e fizeram uso disso, e agora não tem mais. Então, acho que a lei foi muito positiva, muito sábia, em diversos assuntos, em diversas perspectivas, e inclusive da prática disso, né, dessa implementação na educação. É claro que eu acho que faltam iniciativas em relação à capacitação de educadores, a suporte, né, para as escolas nessas diferentes realidades que a gente tem, mas eu acho que o saldo é muito positivo da lei. Daniela, você falou da disponibilidade, né, de computador, de acesso, e a qualidade desse acesso, desses computadores, como que está hoje? A última pesquisa de TIC Educação até mostrou que houve um crescimento nas escolas de computadores que tinham até 1 ano
de uso, né? Mas a gente tem uma questão, Renato, que é um pouco do que a professora Roseli trouxe também, que é quais são esses computadores que estão chegando, que tipo de política de privacidade existe também sobre esses dados que estão sendo coletados das crianças, dos adolescentes, né? E também o quanto, às vezes, alguns recursos educacionais desenvolvidos por algumas plataformas, enfim, impactam na prática do professor, né? Ele passa também a trabalhar em função daquele sistema e não exatamente em função das necessidades dos alunos ou da necessidade pedagógica, né? Então, essa é uma questão muito importante a ser lidada também pelo Brasil, não só nas escolas particulares, mas também pelas políticas públicas, nas secretarias, né? Roseli, na sua opinião, o que pode ser feito daqui em diante, assim, para melhorar essa situação de uso de tecnologia nas escolas? Acho que assim, a gente está com o avião voando e não dá para derrubar o avião, E mudar tudo, porque a gente tem um processo de educação, não só das crianças, né, que tem que ser qualificado, mas dos adultos também, porque a gente resolveu com essa lei a questão dessa dispersão dos alunos, essa dificuldade de você conseguir desenvolver atividades que sejam tão atraentes, tão envolventes, que esses elementos de dispersão ficariam, né? Então é um desafio. E a gente vê que fora a gente tem tido aí um aumento de doenças mentais, etc. Por quê? Porque a gente tem estímulos o tempo inteiro. Então, eu tenho vários adultos que eu conheço que têm problemas, ou mesmo dentro de casa. As pessoas trabalham o dia inteiro, seus filhos ficam em casa. O que ele fica fazendo com um computador que tem acesso a tudo, né? Então, eu acho que em paralelo a gente tem que ver essa questão de desenvolver tecnologias mais apropriadas para faixas etárias diferentes, né? Então, isso tem que ser resolvido, isso tem que ser, inclusive, colocar normas, porque as famílias sozinhas não estão dando conta de conseguir fazer isso, e seus filhos estão expostos, quando eles estão fora da escola agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa trabalhar de novo no coletivo. Ninguém vai resolver isso sozinho, não vai ser iniciativa pública, não vai ser iniciativa privada sozinho. Eu acho que, assim, a educação é o único caminho para a gente conseguir se desenvolver como humanidade, né, nesse processo civilizatório. Então, precisa haver esse esforço, porque muitos equipamentos que às vezes deixam de ser úteis para uma finalidade podem ser retrofit, né? Você faz um retrofit para outra. Então, de novo, definição conjunta de políticas públicas e incentivos para que a indústria, porque ela sozinha não vai fazer isso, que ela comece a produzir coisas que, como é que é, one size fits all? Não é, né? Assim, um tamanho encaixa para todo mundo? Não. A gente tem que ter produtos diferenciados, é claro que para baixar custo você precisa ter escala, mas isso a gente tem que enfrentar e é possível fazer. E acho que o Brasil precisa... a gente tem um país grande, se pegar a Coreia tem 1/4 talvez da população que a gente tem no Brasil, então se a gente ao invés de ficar com os vetores desalinhados, eu sou engenheira, né, cada um apontando para o lado e puxa daqui, puxa dali, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né, mas se a gente alinhar os vetores, a gente possível sim da gente estar desenvolvendo tecnologias mais apropriadas e a inteligência dos professores precisa ser colocada junto, porque muitas secretarias, elas ficam imaginando que elas vão levar uma solução pronta, né, e a cocriação, né, ao mesmo tempo você aprender e já está produzindo alguma coisa que pode ser muito relevante, seja por parte dos professores ou dos próprios alunos junto, aí a gente vai avançar mais rápido. Posso fazer um comentário, professora Roseli, porque a senhora abordou um ponto muito importante, que é as famílias não estão dando conta. E as famílias não estão dando conta e a lei parece que veio para resolver esse problema e não vai resolver. Eu vi muitos relatos de famílias dizendo, ufa, agora meu filho não fica com o celular na escola, então em casa está tudo bem. Não está tudo bem. Então, assim, tem que ter essa conscientização e sozinhas as famílias não vão realmente conseguir de saber que... o smartphone, ele não é um brinquedo, tampouco só um telefone, então tem que ter essa conscientização, é a porta para o mundo digital, que tem ferramentas maravilhosas, mas que muitas vezes só devem ser usadas para determinadas faixas etárias, mas hoje está disponível para todas as crianças e adolescentes. E mais, se a família não for conscientizada, se não tiver políticas públicas, esse apoio à família,
para que estabeleça limites de tempo de uso, de horário de uso, de acesso a conteúdos e de instrução para essas crianças e adolescentes, o cenário continuará sendo ruim, inclusive nos impactos à saúde, mesmo diante dessa lei, porque hoje a realidade que a gente vê é crianças excessivamente nas telas, porque é o que a professora falou, chega em casa, a mãe e o pai estão trabalhando, e aí o que essa criança, esse adolescente vai fazer? Vai ficar na tela, porque se não tiver um limite, ele vai deixar de comer, vai deixar de tomar banho, vai deixar de praticar esporte, de conviver com os amigos, porque as telas prendem. Além disso, o que a gente vê bastante acontecendo hoje? Eles estão usando a internet como se fosse uma terra sem lei, né? Então, aquilo que as crianças e adolescentes muitas vezes não têm coragem de dizer frente a um conflito, um estímulo do que se viu na internet, eles praticam atos de desrespeitos. E isso vem acontecendo aos montes, inclusive adolescentes sendo alvo ali, estando inseridos em ações na área da infância e juventude, em decorrência de atos infracionais que vêm cometendo no uso da internet, coisas que anos atrás não se via acontecendo. Então, o que a gente precisa hoje é caminhar muito para essa orientação da família. A família está carente, nós precisamos de iniciativas de conscientização, iniciativas para que essas famílias tenham pulso firme para limites, para impor limites, porque o limite sim é proteção, é segurança, mas também para a instrução dos nossos jovens, para saber que essa ferramenta pode ser muito positiva, mas se usada indevidamente, pode trazer consequências muito danosas para todos eles, como a gente vê aí todos os dias saindo, né, uma informação, uma notícia, dizendo de casos de bullying, de cyberbullying, agora a gente tem os deepfakes, alunos estão pegando o rosto das amigas da escola, das professoras, fazendo deepfakes e compartilhando, e tudo isso gerando um dano, né, muito grande a todos os envolvidos. Bom, a gente poderia ficar conversando acho que um dia aqui, e mesmo assim a gente não ia esgotar o assunto, mas a gente vai, infelizmente, temos de encerrar aqui. Eu sou o Renato Cruz, editor da revista.br, conversei sobre educação e tecnologia com a Roseli de Deus Lopes, professora da Poli. Muito obrigado. Obrigada, Renata, foi um prazer. Com a Kelly Angelini, advogada especializada em Direito Digital e Educação Digital. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E também com a Daniela Costa, coordenadora da pesquisa TIC Educação. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigada. E obrigado a você que acompanhou este vídeo. Teremos também uma versão com os melhores momentos na revista.br e até a próxima.